Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. Meu convidado de hoje é juiz do trabalho, professor universitário, doutor em Direito, autor de 102 livros, ex-presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. E no ano em que foi aprovado para juiz, passou também para técnico judiciário, oficial de justiça, delegado de polícia e auditor fiscal do trabalho. Você pode estar pensando, nossa, ele é um gênio privilegiado. Mas no nosso bate-papo você vai entender que, mesmo sendo muito dedicado aos estudos desde criança, ele veio de uma origem muito simples e, assim como muitos brasileiros ainda bastante jovem, era o que chamamos de arrimo de família, ou seja, o responsável pelo sustento do lar. Ganhando pouco e com receio de seus planos não darem certo, Rodolfo Pamplona Filho passou para juiz do trabalho quando tinha apenas 23 anos e em seus quase 30 anos de magistratura acumula centenas de histórias em mesas de audiência e no trato com alunos e jurisdicionados. Além de tudo que eu falei aqui, o juiz Rodolfo Pamplona é um amante da arte e da literatura. Autor de mais de 2.000 poesias, ele as recita e as posta junto às discussões relevantes sobre o direito que faz em seus canais do YouTube. E agora podemos dizer com muita honra que ele também é professor aqui no GRAN, começou conosco uma parceria recentemente. Então vamos juntos conhecer um pouquinho os detalhes dessa história. Seja muito bem-vindo, professor Rodolfo, é um prazer tê-lo aqui no canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem quiser. Estamos aqui com o Gabriel Grangeiro batendo esse papo hoje aqui no Imparável. E você já pode perceber que eu também não sou um cara para ficar muito quieto, não. Estou aqui à disposição e vamos seguindo aqui sem parar. Você manda, chefe. Bom, professor, você comentou comigo que antes da gente iniciar essa conversa que já muito jovem sustentava a família, né? E tinha a principal renda ali da família. Como é que são suas origens? Como é que era o seu contexto ali familiar, como criança, adolescente? Eu gosto de contar essa história porque eu tenho muito orgulho. Eu sou um homem que, digamos, dividiu-se no campo do direito privado entre o direito civil e o direito do trabalho. Eu atuo, eu sou juiz do trabalho, mas sou professor concursado de direito civil, e eu gosto muito de valorizar o trabalho humano. E isso eu digo da minha casa, da minha origem. Meu pai era um cara que, originariamente, não tinha nem a 8ª série, e ele fazia cursos técnicos tentando já sobreviver isso, veio para a Bahia nos anos 60 e conheceu uma baiana e eu casei. E eu nasci, ele casou e eu nasci. E nesse ponto eu, depois o meu irmão mais novo. E nessa vida, eu ter sido criado por alguém que passou fome, que trabalhou e fez de tudo na vida, foi soldado, foi bombeiro, foi garçom, foi frentista, ele conseguiu me proporcionar o mínimo de dignidade, porque eu posso dizer com orgulho que eu nunca passei fome. Mas ser criado por alguém que passou fome nos dá uma disciplina diferenciada, a valorizar cada esforço, valorizar cada trabalho. E eu falo isso porque meu pai foi assim, meu irmão é motorista, e eu sou juiz. E eu acho isso que é mostrar que a gente deve aprender a valorizar cada trabalho. E por que eu falo muito de meu pai? Porque eu tenho muito orgulho dele. Porque nos anos 70, com 52 anos, por circunstâncias familiares, ele foi acompanhar um primo que ia tentar fazer vestibular para direito na Bahia, e meu pai, para acompanhá-lo, se matriculou no cursinho preparatório, mesmo não tendo o 2º grau, e aí ele fez uma Madureza, que era a forma de ter o supletivo nisso, e o que aconteceu? Esse primo não passou no vestibular e meu pai passou. Meu pai se formou com 56 anos na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, onde hoje eu dou aula, quer dizer, dou aula lá desde 2004, já são quase 20 anos, mas ele se formou em 1980, eu tinha 8 anos de idade, ele 56, e ele começou a advogar, ele foi lutando com
a possibilidade do estudo veio para ele já na maturidade, ele foi aos poucos proporcionando para a gente as condições de ter o mínimo de dignidade. Por isso que eu falo, não passei fome, mas meu pai dizia, filho, é muito pouco provável que eu te deixe uma herança, que eu te deixe dinheiro. Então o que eu vou lhe dar é estudo. Então eu quero investir em você. Então teve essa coisa de ser um menino estudioso desde pequenininho, né? Foi acabar formando um pouco, moldando um pouco o meu caráter. E aí aconteceu uma circunstância, você até me emociona um pouco, né? Porque eu tinha 18 anos, estava no primeiro semestre da faculdade e meu pai teve um infarto, né? Ele sobreviveu esse infarto, mas ele ficou muito tempo no hospital. E tinha sido a época da maior greve até aquele momento na Universidade Federal da Bahia. E eu estava, sabe, numa situação de desespero, porque como é que eu ia... Como é que a gente ia subsistir? Porque minha mãe era professora de ensino fundamental, aposentada já. Como é que a gente ia fazer? Então eu entrei numa vibe de eu preciso fazer alguma coisa. Eu já trabalhava, mas era auxiliar de escritório, ganhando salário mínimo. E aí eu vi, dentro do hospital, o edital para o concurso para servidor da Justiça do Trabalho. E eu, no primeiro semestre, eu meti a cara nos livros. Eu era no primeiro semestre, eu sabia CLT quase toda de cor. E dei sorte, passei em primeiro lugar com 18 para 19 anos, tomei posse com 19 anos, né? Fui emancipado naquela época, 1992, né? Ainda estava na vigência do Código Civil de 16, a maioridade era com 21, então com 19 virei servidor, tive que ser emancipado. E aí sim, passei a ter uma fonte de subsistência, ainda com cargo de nível médio que dava para sustentar a família. E aí virei a RIM, virei realmente a base. Meu pai se recuperou, voltou, claro que não no mesmo ritmo a trabalhar, mas a gente começou a ter essa base. E aí eu acredito, querido Gabriel, na importância do estudo, sabe? Eu fico brincando e eu falo isso para meus alunos, olha, gente, eu não nasci em casa rica, não nasci em berço de ouro, não casei com mulher rica, não ganhei na Mega Sena. Tudo que eu conquistei foi com trabalho. Foi com trabalho. Ainda que você tenha que ser meio imparável, né, para não parar de trabalhar ou não parar de lutar em cada uma das frentes que abrem para você. Você, no seu primeiro concurso, passou e conseguiu ter uma renda, ganhar um valor ali que ajudou a família, mas seu sonho, à época, era ser juiz. Era ser juiz. Eu entrei na faculdade com a ideia de eu quero ser juiz. Né? E eu, na verdade, eu tenho que confessar como às vezes os sonhos mudam um pouco a rota, não é? Eu queria ser juiz estadual, eu queria ser juiz de direito, eu gostava de trabalhar muito com relações de família e gosto até hoje do ponto de vista teórico. Só que, como eu fiz o concurso para nível médio da Justiça do Trabalho, que era do Poder Judiciário Federal, e eu vi aquele procedimento diferenciado, célere, assim, sabe, efetivo, rapaz, eu me encantei com aquele negócio. Então, tive uma pequena mudança de direção. Era a magistratura estadual, fui para a magistratura do trabalho e dentro da faculdade, Gabriel, eu comecei a focar dentro da faculdade, ou seja, eu ainda era graduando e nós não tínhamos um interstício de 3 anos, que é só da emenda constitucional 45 de 2004, né? Eu estava ainda no início dos anos 90, então eu disse, eu quero fazer o concurso, quando surgir esse concurso eu vou fazer, e eu vou me preparar. Então eu comecei a escrever, eu sempre tive facilidade para escrever, escrevi artigos, eu publicava, era muito mais difícil publicar naquela época do que hoje, então eu publicava nos jornais locais, nós tínhamos o Jornal à Tarde, Jornal Correio da Bahia, Jornal Tribuna da Bahia, e fui escrevendo sobre os temas da época que estavam em debate no Congresso Nacional ou no mundo do direito. Comecei a escrever, na cara de pau, o pessoal publicava, botava o meu rostinho lá, e de repente, quando eu fiz o concurso para juiz, aqueles artigos que eu estava publicando no 3º, 4º ano de direito, serviram na minha prova de títulos. Eu fui lá para as alturas, mesmo sendo muito novo. Por quê? Por causa dessa característica de
focar, sabe? Existem, e eu digo sempre para meus alunos, sou professor de metodologia no mestrado, não existe uma única forma. Não entre na loucura da ditadura do pensamento único. Não. Existem vários modelos, vários formatos para a pessoa se preparar para selecionar. Mas a pessoa precisa, tal qual um babadá do Carnaval de Salvador, customizá-lo, adequá-lo à forma como o indivíduo estuda. Tem gente que gosta de fazer um fichamento, tem gente que gosta de fazer ditação, gosta de gravar, gosta de ficar falando no espelho. Cada um tem seu jeito. Eu tinha meu próprio, uma característica. Eu precisava estudar sempre. Eu tinha uma memória acima da média, mas eu precisava estudar sempre. Então, o que eu fiz? Eu reservava todo dia 1 a 2 horas. Porque eu trabalhava, eu tinha que parar, né? Tinha que descansar. Então, 1 a 2 horas para ler. Você trabalhava e fazia faculdade, né? Trabalhava e fazia faculdade. Aí eu tinha que fazer isso de noite. Né? Ou era de noite ou era muito cedinho. Eu preferia de noite, sempre funcionei melhor à noite. Então, separava assim das 20 às 22 para ler. Sentava num canto, um lugar em silêncio. Às vezes, no máximo, botava uma musiquinha. Eu sempre gostei de saxofone, né? Botava uma musiquinha de saxofone, né? Um instrumentalzinho, e ficava ouvindo, ficava escrevendo, ficava revisando. E aí, a depender de cada fase. Ora, se eu estou numa fase prévia, eu ia naquelas matérias que eu tinha mais dificuldade. Quando já era para o concurso, aí eu já ia direcionado para as disciplinas mais importantes, para ter a base. Então, cada momento, mas mantendo sempre 1, 2 horas de estudo por dia. E deu certo. E deu certo, eu passei em vários concursos, me inscrevi na época, a gente tem que dizer isso também, né? A gente dizia que na Justiça do Trabalho, essa dos anos 90, você fazer concurso, você fazia um TR Tour, né? Porque você se inscrevia no país todo e saía de ônibus ou quando conseguia um desconto no avião e ia rodando o país para fazendo, ia fazendo. Eu dei a sorte de passar logo no meu estado, né? Mas eu ia fazendo, fui andando em alguns eu caí. Eu tive concursos que estavam ao mesmo tempo que a prova eu não consegui passar. E isso, porque eu literalmente me inscrevi em tudo quanto era concurso, né? E fui aprovando. Mas perceba que um insucesso, uma situação de uma pedra no caminho não pode desanimar vocês. Claro, ninguém fica feliz, né? Mas a gente precisa focar, direcionar os olhos para o nosso objetivo. Quando você me contou um pouco das suas conquistas, da sua história, e até na breve apresentação que eu fiz aqui, nós percebemos que são feitos extraordinários, né? Mais de 100 livros publicados, doutor, professor, juiz, muito jovem. E aí eu acho que a pergunta que fica aqui, talvez, na mente de quem nos acompanha é, talvez ele seja um gênio, uma pessoa muito distante da minha realidade. Como é que você avalia esse pensamento? Eu digo para as pessoas que eu não conheço gênios. Eu conheço gente que se esforça. Gente que foca, sabe? Eu sou focado. Eu sou muito focado. Então, quando eu acredito que é para realizar um projeto, é missão dada, missão cumprida. Vamos lá. Então, trabalhar nessa perspectiva de disciplina é fundamental, sabe? Eu sou alguém que, eu fico dizendo, eu sou extremamente sério, mas eu não sou sisudo. Eu brinco o tempo todo, eu converso, eu gosto de música, eu gosto de poesia, eu gosto de cachorros, eu gosto de cultura nerd, mas a gente tem que fazer agora, primeiro a obrigação, depois a diversão. Agora é hora de estudar? Agora é hora de estudar. Então, foca. Vamos ver, eu tenho um objetivo, eu fui escoteiro, né? Então, eu aprendi muito cedo a me orientar no meio da mata com o Cruzeiro do Sul. É mais ou menos isso. Você precisa ter ali o seu referencial para a sua caminhada. E aí, ao seguir, e ao andar, seguir esse referencial. Então, é algo que a gente precisa aprender e acreditar. Por quê? Porque Roma não se construiu em um dia e uma carreira não se constrói da noite para o dia. A gente precisa investir na gente mesmo para poder obter o resultado, né? Eu falo isso com muita liberdade. Eu estou ensinando há 28 anos,
né? Eu tenho colegas, hoje muitos dos meus coordenadores, dos meus diretores foram meus alunos. E alguns deles me chamam de pai, porque eu sempre tive essa coisa assim, paternal, de abraçar, de fazer carinho, de investir, de dar bronca se necessário, né? Então é algo que acaba sendo uma construção e eu fico orgulhoso, muito orgulhoso, não somente da minha história, mas da história dos meus alunos, das minhas alunas, que se tornaram melhores do que eu, ganharam uma visibilidade, ganharam uma credibilidade acadêmica, ganharam uma respeitabilidade financeira, né? Às vezes muito maior do que eu, porque cada um correndo atrás do seu sonho, e a gente sempre torcendo. Eu fico dizendo, Gabriel, que o sonho de todo professor é que o aluno nos veja como um gigante. Não como um gigante opressivo, Golias bíblico, não. Como um gigante, para que esses alunos subam nas nossas costas e vejam onde a gente não vai conseguir ver. É maravilhoso. E eu vejo isso, porque a palavra ensina e o exemplo arrasta. Eu dou meu testemunho de vida, inspiro as pessoas a lutar e vejo cada um deles ou cada uma delas ocupar seu espaço, sempre com esse elemento comum. Sempre há um chavão que não precisa dizer. O único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Professor Rodolfo, você acompanhou centenas, se não milhares de alunos aprovados aí nos mais diversos concursos. E o que você viu em comum ali em termos de como eles estudavam, como se organizavam, além da própria disciplina, que a gente sabe que é fundamental, mas talvez algo um pouco mais técnico do que eles faziam, que eles não faziam nessa jornada de preparação para concurso, sobretudo de alto nível? Você já matou a charada desde já, falando da questão da disciplina. Disciplina é fundamental. Agora, ter um método é muito bom. É preciso entender que é ter um método, não é ter o método. Por quê? Porque o método ele vai se adequar, vai se adaptar às características de cada um. Então, isso é uma coisa realmente muito importante. É preciso entender e a pessoa se conhecer e saber o que funciona com ela. Entende? E isso é algo que é importante, é um processo de autoconhecimento. Né? Você saber, porque uma das definições de loucura ou de burrice é você fazer as coisas de um jeito, ver que dá errado e continuar fazendo achando que vai dar certo. Não! Você precisa, às vezes, fazer guinadas, fazer mudanças. É como o Waze, ou como o GPS, redirecionando, né? Fazendo aqui, vamos mudando aqui o roteiro. É preciso entender isso. E o que eu vejo de comum é disciplina, é foco, sabe? É força. Às vezes a gente chora, a gente chora. Às vezes se desespera, sim. Às vezes a gente tem medo, claro. Mas a gente não pode deixar que o medo nos imobilize. Há muitos anos, eu me lembro no congresso, acho que da MB, acho que foi 98, 2000, não sei. Carlos Veloso era o presidente do Supremo, e ele falou uma frase que me marcou. Ele disse sobre os juízes, mas eu digo isso sobre os concurseiros. Né? O juiz dizia que o juiz não pode ter medo. O juiz só pode ter medo de ter medo. O concurseiro não pode achar que não vai fracassar. Ele só não pode ficar parado num eventual fracasso. Ele precisa, sabe, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E consegue. A história mostra isso. Nós temos histórias de sucessos com nossos alunos há décadas. E a gente vê isso todo ano. Todo ano, naquele momento, que ele fica orgulhoso, né? Eu acho o máximo, Gabriel. Quando aí um aluno passa no concurso e diz, professor, eu quero que o senhor vá na posse. Eu digo, mas meu amigo, é em outro estado. Professor, não interessa. Olha, eu dou um jeito, eu vou pagar a sua passagem. Aí você fica assim, constrangido. Mas dou um jeito. Por quê? Porque ele tem que acompanhar, sabe? É um momento onde se torna meio parte da família, né? E olhar para a pessoa, perguntar como é que ela está, esperar a resposta, mostra que você se importa, sabe? Então é algo que eu acredito muito e eu vejo em todos e todas.
que são aprovados. Isso é muito interessante, Gabriel, porque, como eu estou ensinando há tanto tempo, eu tenho um aluno espalhado pelo país todo. Né? Então, eu falo em duas áreas, né? Eu falo na área civil, falo na área trabalhista, então eu falo em TJs, em Ministério Público, no país todo, eu falo em TRTs, no país todo, e eu sempre acho um aluno, ou está como juiz, ou como servidor, como assessor, como promotor de justiça, delegado. Então a gente acaba vendo isso e vê como a gente faz diferença na vida deles, o nosso testemunho e o nosso apoio, sabe? Às vezes a gente tem uma postura que deve ser realmente de estimular. Dizer, cara, não desista, eu estou do seu lado. Eu estou do seu lado. A pessoa não vai aguentar. Vai aguentar, que eu estou com você. Sabe, às vezes, eu sou um homem grande, né? Então, às vezes, a pessoa... Não, você vai, eu estou aqui. Você vai botar um homem de 115 quilos, 1,80 m na sua frente, que eu vou ser o seu escudo. Isso é maravilhoso, sabe? Eu encaro, às vezes, meus alunos sempre com meus filhos, sabe? Eu tenho essa coisa de vamos junto que a gente vai conseguir. É uma sensação maravilhosa. E o que eu vejo, sempre disciplina. Sempre foco. Sempre força. Sempre fé. Professor Rodolfo, você é autor de mais de 2.000 poesias, estuda muito literatura, arte. Da onde que veio esse interesse e como é que você conecta isso com o mundo do direito? Olha, eu sempre gostei de ler muito. E produzir intelectualmente acabou sendo algo natural. Eu não acredito muito em estudo sem resultado. Então, às vezes, nos meus métodos de preparação para o concurso, eu ia fazendo os meus resumos, e meus resumos eu ia transformando, às vezes, em um artigo, e ia fazendo, porque era algo de produção. E da mesma forma com a literatura. Né? E eu digo assim, talvez na tenra idade, né, a gente não tenha como eu diria, a flexibilidade de utilizar as palavras que a maturidade traz. Né? Eu já tenho quilometragem suficiente para poder utilizar o tom certo, a palavra certa, a frase certa. Às vezes, muito jovens, 16, 18 anos, a gente não sabe o que vai fazer da vida. E isso aconteceu comigo também. E eu me lembro que com 18 anos, perto de fazer no terceiro ano, né, 17 para 18 anos, não sabia o que eu ia fazer. Né? E a poesia era o meu refúgio. Era onde eu conseguia me mover. Eu não sabia se ia fazer direito, engenharia, composição, regência, ia ser hippie em Morro de São Paulo, vendendo miçanga na praia. Então, o que é que eu disse? Eu me lembro que eu não esqueci, eu até musiquei. Depois o pessoal quiser me procurar no Spotify, Deezer, Google Play, tem lá meus álbuns. Né? Eu fiz um poema com 18 anos, chamado Vocação, que quero dedicar a todo que ainda está naquela fase de saber o que vai fazer da vida. Eu falei o seguinte: vocação. Um dia eu quis voar, mas eu não tinha asas de voo. Um dia eu quis amar, mas não sabia o que era o amor. Um dia eu quis matar, mas não sabia o que era a dor. Fui forçado e sou forçado a fazer algo que não sei, que não vi, que não há, em uma vocação que não existe e nem nunca existirá. E quando encontrei minha verdadeira vocação? Encontrei no dia que tive coragem de olhar na grande imensidão do nada, no fundo do espelho. E qual é minha verdadeira vocação? É uma só. É ser eu mesmo. Meus amigos, minhas amigas, na sua luta por um lugar ao sol, nunca deixem de ser vocês mesmos. Eu tenho esse jeito um pouco esquisito. E eu consegui o meu lugar ao sol. Por que você não vai conseguir? Gostei bastante aí desse poema barra música, né? Também virou uma música, você mencionou. Isso, bora lá. Já fazendo aqui meu jabá, gente, procure aí. Vocês vão achar minhas músicas. Eu tenho 5 álbuns lá nas plataformas digitais como um todo. Spotify, Deezer. Eu gosto mais do Spotify, mas você vai lá, vai achar esse é o Poesia Cantada 2, que foi meu último álbum. Tem lá esse poema chamado Vocação. Esse poema eu fiz em 1990, gente. E agora que eu musiquei. Como é que você arruma tempo para fazer tudo isso? Essa é uma das perguntas mais comuns. Como é que você arranja tempo? Eu digo assim, é muito fácil.
Porque as pessoas dizem, você faz tudo ao mesmo tempo. Não. Não. Eu faço uma coisa atrás da outra. Então, comigo o método funciona. Eu tenho agenda até hoje, eu faço assim, eu falo fazendo no celular mesmo, mas eu olho, porque aí eu digo, hoje eu tinha aqui a nossa transmissão, a nossa gravação, então parei tudo, hoje é a gravação. Termina a gravação, eu já começo outra atividade. Eu vou fazendo uma coisa atrás da outra. E procurando sempre intercalar com atividades que, embora sejam profissionais, elas sejam prazerosas. Né? Por quê? Porque isso renova a nossa energia. Então, bater esse papo contigo, poxa, é um prazer, cara. Isso aqui para mim não é trabalho, isso aqui para mim, embora seja uma atividade, é algo que só me traz satisfação e renova a minha energia. Então, às vezes, eu vou fazer um pronunciamento, vou fazer um discurso, trabalho com a música, ao mesmo eu trabalho com a poesia, eu faço a palestra, vocês acham no YouTube fácil aí, temos a minha palestra cantada, que foi lá no âmbito do IBDFAN, há mais de 10 anos, eu continuo fazendo, que eu explico, porque eu sempre pensei, e foi dos meus temas no pós-doutorado, das interfaces do direito e da arte. Né? E aí eu mostrando como utilizar a arte é interessante para conscientizar direitos, para ensinar, né? Para compreender o sistema. E aí eu tive um desafio de dar um curso completo do direito das famílias à contemporaneidade através da MPB. Então foi um negócio assim, eu explicava o tema e aí a minha banda tocava comigo. Então eu ia explicar o sistema normativo repressivo das mulheres, aí lá vai eu falar de Mulheres de Atenas de Chico, Amélia de Mário Lago, Emília de Wilson Batista, ia falar sobre o casamento, né, no modelo tradicional, aí eu trabalhava casamento pequeno burguês de Chico, ia falar sobre divórcio, aí fui falar, claro que eu ia dar o conteúdo dogmático, trabalhava a emenda 9 de 77, a lei do divórcio, todos os dados, aí até chegar a emenda 66 de 2010, aí eu trabalhava compatibilidade de gênios de João Bosco, né, que é um sambinha para falar de divórcio litigioso, e Drão de Gil para falar sobre o divórcio consensual. E até, digamos assim, um repertório maravilhoso é a música brega, né? Então, falar planejamento familiar, pare de tomar a pílula, José José. Alienação parental, eu falava O Telefone Chora, de Márcio José, poliamor, aí eu cantava Eu Tenho Dois Amores, de Fernando Mendes. Então a gente começa a fazer uma pesquisa séria e de repente a música serve para ensinar as pessoas. E a pessoa terminava o negócio, entendi tudo. É maravilhoso, né? Sempre. Aí você diz, como é que você faz isso? Bem, eu sentei, planejei, executei e fiz. Ponto. Já fiz outro projeto depois. É uma coisa atrás da outra. Seja uma das definições de imparável. Professor Rodolfo, eu sempre gosto de perguntar nessas conversas para os meus convidados qual conselho eles dariam para quem está nos acompanhando hoje e talvez esteja desmotivado, passando por um momento difícil, enfrentou muitas reprovações recentemente, está se sentindo perdido, incapaz, às vezes já com muita restrição financeira, passando por um divórcio, enfim, várias situações de vida difíceis que nos querem instigar a parar, né? Que você diria para essa pessoa? Aí aqui eu acrescento até um desafio, se quiser fazer uma poesia, pode ser também uma das suas poesias que tem aí a ver com o tema, das 2.000, deve ter alguma, né? Sem problema. E digo aqui, meu amigo e minha amiga, todo mundo tem problemas. Todo mundo passa por problemas. E eu preciso te abrir os olhos de que as coisas não caem no céu. É preciso focar. É preciso direcionar. E muitas vezes o nosso objetivo traçado não se realizará em curto ou médio prazo. Você precisa sempre avaliar, reavaliar, mas se você acredita nisso, você precisa enfrentar. Você precisa, né, porque você é senhor da sua própria história. Você precisa ter foco. Só que isso não é fácil. Eu costumo dizer que a gente não estuda para ser feliz. A gente estuda para saber a verdade.
É como tomar a pílula azul lá da Matrix e saber o que efetivamente está acontecendo. E isso, muitas vezes, é uma perda da inocência. É uma quebra de paradigmas, é um choque. Porque você diz, poxa, eu não estou conseguindo e eu estou descobrindo que a coisa, às vezes, é mais complicada do que eu imaginei inicialmente. Sem problema. Isso é importante. Porque a partir do momento que você começou a perceber isso, significa que você começou a abrir seus horizontes e a entender o sistema, entender a Matrix, entender o que está acontecendo, e você vai superá-la. Agora você precisa ter esse choque de realidade e saber que as coisas não caem do céu. As coisas não são da noite para o dia. Você precisa, já que você pediu, saber a perda da inocência. A perda da inocência. Hoje eu acordei e percebi finalmente que estava dormindo. Dormindo não sono dos justos, dos exauridos pelo esforço de se manter vivo, mas sim o sono dos puros, que vivem o sonho e sonham o real. Hoje eu acordei e olhei nos olhos do mundo com olhos de autista, anjos barrocos em poemas simbolistas, contando um todo e vendo uma parte, cantando canções pela metade. Hoje eu acordei e tive medo. Medo como criança pequena, de se ver viva num mundo de máscaras, de ter acreditado que viver era bom. Hoje eu acordei. É pena, porque eu nunca mais vou dormir. E meu amigo e minha amiga, você precisa saber que ao acordar para a realidade, você está saindo de um sonho lá nas alturas, e indo para a concreção, e enfrentando as dificuldades, e sabendo que o mundo é duro sim, mas você pode conseguir. Se eu conseguir, e todos os outros antes de mim conseguiram, e tantos outros depois de mim conseguiram, por que você não vai conseguir? Olha, conte comigo, eu estou para te ajudar. Professor Rodolfo, muito obrigado pela conversa, pelo seu tempo, foi um prazer, foi uma aula aqui conversar com você. O tempo foi pouco para tanto assunto, temos que conversar mais aí, muito obrigado. Para mim será um prazer, aguardo você via Bahia, será um prazer recebê-lo em minha casa, a gente vai se divertir, bater um papo bom aqui também. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal, pedimos que deixe o seu comentário, deixe o seu like, siga o canal aqui ativando o sininho, clicando no sininho no YouTube, ou siga ali no Spotify e nos outros, em outras redes ali de música e de podcast, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.